Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos iniciar a leitura do livro do professor Hélio Couto, Soltar, Individuação e Iluminação. Soltar é o maior poder que existe. Então todos nós, temos que aprender a soltar para que as coisas funcionem na nossa vida, para que a gente viva a vida com mais fluidez, segurança. Apresentação do tema. Neste livro, faremos uma coletânea sobre todos os assuntos já falados no meu trabalho sobre o soltar. Este tema requereu um livro específico e será tratado com exaustão, porque a maioria das perguntas, 90%, que eu recebo são sobre o que é soltar, como soltar, conceito de soltar, onde se aplica o soltar e etc. Em virtude disso, se tentará sanar todas as dúvidas no intuito de ficar documentado para que todas as pessoas tenham acesso a essas informações. Introdução: a senhora que soltou. Durante a vida inteira, uma senhora teve uma disputa com outra pessoa sobre um determinado bem. Embora ela não quisesse disputar aquilo, a outra queria a disputa. E isso estava estragando completamente a vida da senhora. Depois que os problemas chegaram num nível insuportável, a senhora começou a analisar a questão de soltar o bem. Meses depois, ela chegou à conclusão de que o melhor para ela era soltar o bem completamente. Fez isso e deu o bem para outra pessoa. E o problema foi resolvido de uma vez. Era um problema de vida inteira e que comprometia a sua vida inteira. Este é um pequeno exemplo, sem maiores detalhes, para garantir o anonimato das pessoas, que mostra mais uma vez que a única solução é soltar. Isso foi enfatizado intensamente há 2.500 anos atrás, só que isso vai contra todos os princípios do cérebro reptiliano, o complexo R. Soltar é a coisa mais difícil que existe e também a única solução que existe. Este é o dilema do ser humano. Todo escravo só pode ser escravo se tiver apego a alguma coisa. É uma coisa evidente por si só. Quando uma pessoa não tem apego a nada, como ela pode ser escravizada? Impossível. Então, se alguém quer ter escravos, fará de tudo para que os escravos não conheçam a filosofia do soltar. No dia em que o escravo começa a analisar isso, ele entra pelo caminho da liberdade. Será uma questão de tempo para que chegue à conclusão de que soltar é o melhor. É o que acontece com todas as pessoas que ouvem pela primeira vez o conceito e começam a analisá-lo, já que estão sofrendo muito. Praticamente ninguém solta sem estar sofrendo muito. Poderia soltar sem sofrer, mas poucos chegam nessa conclusão sem antes sofrer muito. As vantagens de soltar são evidentes por si só. O valor da liberdade é óbvio, mas só para aqueles que são escravos. Quem acha que é livre não consegue avaliar isso, ou ainda tem alguma zona de conforto, sendo escravo. Este é um fato. Alguns escravos gostam das correntes que prendem seus pés. A liberdade tem um preço alto, um preço que nem todos querem pagar. A questão é que mais cedo ou mais tarde o sofrimento da escravidão torna-se insuportável. É uma questão de grau. Uma rã numa panela em fogo brando não sentirá nada no início, mas quando perceber que esquentou, será tarde. A conscientização virá de um jeito ou de outro. Para encontrar a solução de problemas sérios é preciso soltar o ego. Isso significa que o ego será alinhado com a centelha divina. O ego não desaparece, ele é assimilado pela centelha. Torna-se um com a centelha. Em termos práticos, o ego deixou de controlar a situação. Ele observa, mas ele não manda mais. Os interesses particulares do ego não são mais dominantes. Ele está a serviço da centelha. Isso é a morte do ego, e por isso ele foge disso de todas as formas, mesmo que esteja sofrendo atrozmente. O ego quer continuar no comando. É uma luta inglória, porque no final o ego terá de ceder. Só que até lá, um longo tempo passou,
e passará. A senhora poderia ter resolvido isso há muito tempo atrás, mas para que o conceito fosse aceito, precisou chegar numa situação quase que irreversível de sofrimento. Daí houve abertura de consciência para analisar o conceito de soltar. E mesmo assim, ainda leva meses para decidir soltar. O ego tenta de todas as formas racionalizar a situação para encontrar uma saída que não seja soltar. A primeira coisa que vem na cabeça é que é injusto soltar e que a outra pessoa não merece aquilo. Só que muitas vezes a outra pessoa tem poder suficiente para disputar aquilo. E quando nos deparamos numa disputa com alguém de poder, a única forma é soltar. Soltar a túnica e a capa. Anda 2 milhas ou mais. A disputa só trará mais sofrimento. Chega uma hora em que o custo-benefício não compensa de forma alguma. É preciso soltar antes que se chegue nesse ponto. O desapego é a única solução. Nunca é demais repetir isso. Ad eterno. Toda armadilha só funciona porque existe um ego que quer alguma coisa e este não pensa sobre as condições em que aquilo está sendo oferecido. A razão para de funcionar e fica cega pela possibilidade de ter mais. Uma pessoa completamente desapegada, como pode ser influenciada a fazer algo? Impossível. Não há nada que ela queira. A motivação é totalmente interna. Já desapegou de tudo externamente, embora ainda use coisas para vestir, coma alimentos e durma debaixo de algum teto. Isso não significa nada para a pessoa. Essa pessoa é infeliz? Não, pelo contrário, é completamente dona de si mesma. Nada pode influenciá-la, somente seus objetivos internos têm importância para ela. É lógico que para chegar neste ponto é preciso muito tempo de vida. A sabedoria não é uma coisa que vem logo. Sabedoria é o conhecimento vivenciado, e vivenciar demora. A pessoa terá de passar por todas as situações para chegar nas conclusões evidentes. Soltar é uma dessas conclusões, e a mais difícil delas. O dilema é que só quando se solta é que se tem. Somente quando o vendedor solta o cliente é que ele vende. Somente quando se solta a ansiedade é que se tem resultados. Somente quando se solta o medo é que se é livre. Somente quando se solta o ego é que o ego é livre. O ego é escravo de si mesmo. Quero porque quero. Esse é o lema do ego, a lei do ego. Quero porque quero. Se perguntarmos por que quer assim, dirá que não interessa. Quer e pronto. Pode-se dar todas as razões de que aquilo não é bom para a pessoa, mas ela dirá que quer mesmo assim. Mas eu quero. Toda vez que se prende, se perde, e toda vez que se solta, se ganha. Só que é muito difícil o ego entender e aceitar isso. O Senhor dos Anéis é um filme que mostra isso. Quanto sofrimento tem de passar uma pessoa para poder destruir o anel? E todos os obstáculos que aparecem para impedir a destruição do anel? Quem usa o anel é dominado pelo ego. As crenças estão no mesmo nível do anel, tão poderosas quanto. As crenças escravizam o ego. O que o ego acredita se torna a realidade da pessoa. Basta acreditar para ser real. O que se pensa que é real, só para aquela pessoa. Para a mente dela é real. Vivemos no universo mental, portanto, a realidade é a realidade que existe na mente da pessoa, até que a realidade objetiva se imponha. Uma pessoa que ache que um monte de terra é um monte de ouro, lutará de todas as formas para possuir aquele monte de terra. Mentalmente não enxerga que é terra, acha que é ouro, e toda tentativa de mostrar o contrário não funcionará, até que haja uma conscientização, uma quebra da dissonância cognitiva, uma catarse, um evento traumático, uma perda, um sofrimento. Nesse momento, a pessoa enxerga que é terra
e solta. Então chegamos ao fim da primeira parte do livro Soltar, Individuação e Iluminação. Soltar é o maior poder que existe. E se você quer saber mais sobre esse assunto e sobre o audiolivro completo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas que você ama para entender melhor o conceito do soltar. Deixe um comentário para eu saber o que você está achando e te espero no próximo vídeo, o poder do soltar. Até a próxima. Tchau!